Olá, bem-vindo! Estamos aqui em mais um Quintou e a gente continua com as respostas que os nossos amigos têm enviado para tirar dúvidas a respeito de vinho, esse mundo maravilhoso, encantador e de conhecimento infindável. Olha, eu agradeço a sua presença e se você está chegando agora no canal, eu pediria que você desse um like, dê um like porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, ative essa campainhazinha aí, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E olha, compartilhe, gente, as pessoas compartilham um pouco os vídeos, vamos ajudar o Didu a difundir a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Olha, eu começo aqui com a pergunta da Neia. A Neia me escreveu falando: Didu, qual é que é a diferença do Barolo e do Barbaresco? Olha, é interessante essa pergunta porque os dois vinhos são da mesma uva, que é a Nebbiolo. Eu sou um apaixonado por Nebbiolo porque é uma uva bastante rara. Ela tem uma coloração clarinha, mas ela é muito intensa e muito profunda. E ela tem uma característica que nenhuma outra uva tem. A cadeia de DNA dela é um pouco mais comprida. Isso faz com que o vinho se transforme mais que os outros. Se você servir um Barolo, por exemplo, em 4 taças, na hora que você abrir a garrafa e deixar essas 4 taças ali respirando, tome a primeira e a segunda tome só depois de meia hora. A terceira depois de 1 hora e a quarta depois de 1h30. Você vai ter a experiência de provar 4 vinhos diferentes. Porque isso é uma característica da Nebbiolo, ela se abre muito numa taça, num decanter, ela evolui muito bem, é muito complexa, um vinho fenomenal. Mas respondendo à pergunta, a diferença basicamente é de terroir, são 2 lugares bastante próximos, estão todos ali em Alba, são algumas colinas, umas são de Barolo, outras são de Barbaresco. E isso faz com que o vinho Barolo seja um vinho um pouco mais austero, especialmente quando é novo, é um vinho um pouco duro. Em contrapartida, o Barbaresco já é um vinho mais redondo. As pessoas costumam chamar de um vinho mais feminino. Uma vez eu perguntei para o Ângelo Gai a diferença dos dois, e ele falou: olha, o Barbaresco é um vinho mais feminino, seria uma moça, enquanto que o Barolo seria um homem firme, forte. Então, a diferença deles é mais ou menos essa. O Barbaresco é mais agradável quando novo e o Barolo evolui mais, é um vinho com muita estrutura, muito austero quando jovem e bastante complexo quando tem idade. Ó o carrilhão aí, hein? Uma pergunta que também me fazem sempre, que enviaram aqui, é a respeito de vinhos velhos, se os vinhos velhos são melhores. Bom, a resposta para essa pergunta é a seguinte: se o vinho é um vinho de qualidade e está com uma boa evolução, ele é muito melhor do que o mesmo vinho quando jovem. Mas isso não vale para todos os vinhos, porque o vinho ele tem uma curva, ele vai subindo, alguns estacionam um período para depois voltar a subir e chega num ponto que ele decai, inevitavelmente. E uma das belezas do vinho é justamente você conseguir tomar aquele vinho no seu auge. E isso é um desafio bacana. Eu sempre recomendo, quem tiver condição financeira e tiver método, organização para isso, disciplina, o bacana é quando você gosta de um vinho, você comprar uma caixa dele, 12 garrafas, deixa na sua adega e tome uma por ano e vá anotando, ano a ano, num caderninho, como é que estava esse vinho. Você vai perceber a evolução dele e no ano que você pegar e repetir a avaliação do ano anterior, ou eventualmente até está um pouquinho inferior, é a hora de você não guardar mais e aproveitar essas garrafas, porque provavelmente vão decair.
Então, um vinho velho, para ser melhor, ele tem que ser um bom vinho, de um bom produtor, de uma uva com estrutura, tecido bem feito, que tenha um bom perfil de taninos intensos e de qualidade, e acidez, especialmente. Acidez é a coluna vertical do vinho. Com acidez e tanino, você tem condições de ter um vinho que vá longe. Bom, me perguntaram também sobre os biodinâmicos brasileiros. Olha, essa questão aí de biodinâmico, o Brasil não é pródigo, lamentavelmente, embora a gente tenha aí um monte de gente falando de biodinâmico, de natural especialmente, está muito na moda o vinho natural. O que acontece é que a gente só tem, na verdade, 2 vinhedos biodinâmicos no Brasil. Que o primeiro de todos foi o do Juan Luis Carral, da família Carral, lá do Uruguai. Eles estiveram no Brasil primeiro, e depois metade da família foi para o Uruguai. E o Juan Luis ficou aqui e faz aquele vinho famoso, vinho velho do museu. Ele, quando se mudou lá para o sul do Rio Grande do Sul, ele criou um vinhedo chamado La Mañana. E ele foi um cara que lutou muito para ter um certificado biodinâmico, conseguiu esse certificado na Europa, para vocês terem ideia. Isso há muitos anos atrás. E hoje ele não está mais no comando da empresa, ele é um grande professor, um cientista, um estudioso, uma pessoa muito fina, inclusive, um homem sensacional, mas ele parece que andou com problemas de saúde e, se não me engano, é a filha que tem cuidado hoje. Eu não sei como está esse vinhedo, eu sei que tem aí no mercado vinhos que estavam estocados antigos do vinho velho do museu, especialmente o Gewürztraminer, que é maravilhoso, um vinho para conhecers mesmo, um vinho sensacional. O outro vinhedo é o vinhedo Serena, lá em Nova Pádua, do Maurício Ribeiro. Maurício Ribeiro lançou esse vinho, que era de uvas que ele durante muito tempo vendia para o Marco Daniele, lá do Ateliê Tormentas, que faz maravilhas, especialmente com Pinot Noir. Ele sabe vinificar muitíssimo bem um Pinot Noir e faz um dos vinhos mais elegantes que o Brasil conhece. E o Maurício Ribeiro, que é dono desse vinhedo, começou anos atrás entendeu que o vinhedo estava no ponto para ele fazer o seu próprio vinho. Fez um grande sucesso e hoje ele tem outros vinhos que não são do vinhedo biodinâmico, que são muito bons também. O outro vinhedo que existia biodinâmico era da Marina Santos, lá em Pinto Bandeira. Mas como as vinhas dela estavam dentro de um condomínio que era residencial, por algum motivo os moradores fizeram um movimento e exigiram que ela saísse, que não pode ter vinhedo lá. Um pecado, porque tinha maravilhas. Ela então teve que abandonar esse vinhedo e hoje está construindo um outro vinhedo, está fazendo vinho no Jurá também. A Marina é uma pessoa impecável, está fazendo espumantes com outras frutas, com caju, essa coisa de valorização da terra e da cultura. A Marina é excepcional. E eu acho que hoje não existe ainda dela um vinhedo, deve estar sendo implantado um novo vinhedo biodinâmico. Também na linha dos orgânicos é muito raro. O Brasil também fala muito, tem empresas fazendo vinhos de fermentação natural, usando o nome natural, mas de uvas convencionais. Isso é uma coisa que merece também atenção, porque um vinho natural tem que, no mínimo, ser de vinhedo orgânico. O ideal é que fosse biodinâmico, como eu digo sempre, é a forma mais inteligente de ser orgânico, é ser biodinâmico, porque você aí resolve todos os problemas de uma vez só, sem ter que interferir na natureza, no solo, preservar esse solo e não correr riscos. Agora, o que nós temos de orgânico aqui, que eu conheço, são os vinhedos do Boroto, lá de Garibaldi, da Cooperativa de Produtores Ecologistas de Garibaldi, a Coopeg, e o Zulmir de Luca, em Caçapava do Sul,
O De Luca, que é primo do Reinaldo De Luca, lá do Uruguai, as suas primeiras vinhas vieram lá do primo, de Canelones. O Zulmir é um cara impecável, inclusive outro dia eu postei aí uma campanha que ele está fazendo, que você pode se associar também, onde você compra algumas garrafas dele para ajudá-lo a terminar de construir a sua adega, porque essas pessoas sempre lutam com dificuldade. O Zulmir é dos raríssimos produtores que fazem vinhos absolutamente naturais, com a fermentação espontânea, além de usar as leveduras indígenas, a fermentação é espontânea, ou seja, participa todo o ambiente dele dessa fermentação, e de uvas orgânicas, como deveria ser. Mas eu só conheço esses dois, não conheço outro não. Antônia me pede para eu falar um pouco do Brunello. Bom, o Brunello é um vinho maravilhoso da uva Sangiovese Grosso. É uma derivada da Sangiovese normal, chama Sangiovese Grosso. As uvas, você está vendo aí, elas são um pouco menores e de pele mais grossa. São vinhos de grande estrutura e muito longevos. Um Brunello, quando você compra um Brunello, ele é sempre de 5 anos antes, porque pela determinação lá da denominação de origem deles, e Brunello é uma DOCG, uma denominação de origem controlada e garantida, eles são obrigados a lançar o vinho só depois de 5 anos de adega. E os reservas, 6 anos, é uma exigência ainda maior. Quem é o considerado o pai do Brunello são os Bionde-Santi. Os Bionde-Santi que começaram a cultivar essa uva que lá se chama Brunello, e que é a Sangiovese Grosso, e acabaram criando ali aquela denominação. O vinho fez muito sucesso. Tem até uma brincadeira entre os degustadores de vinho, que você pegar o primeiro Brunello, alguém vai olhar e falar, poxa, ainda vai mais longe esse vinho, hein? De tão longevo que ele é. E uma curiosidade, os Brunello costumam, a cada 20 anos, trocar as rolhas dos vinhos que estão lá envelhecendo, porque a rolha, você sabe que ela chega um momento que ela vence, e quando ela vence, quando ela está todinha encharcada do vinho, ela acaba permitindo que o vinho tenha contato com o oxigênio de fora da garrafa, porque pouca gente sabe também que o oxigênio que o vinho se alimenta lentamente durante sua vida é o oxigênio que está entre ele e a garrafa e o oxigênio que está na rolha, porque a cortiça tem 40 milhões de células de oxigênio, de moléculas de oxigênio em cada centímetro cúbico. É um negócio fenomenal que a natureza dá de presente para o ser humano. Então, quando isso vai acabando, o vinho vai encharcando essa rolha. Você pega às vezes uma rolha, você vê que já está pela metade manchada de vinho, porque o vinho foi usando esse oxigênio e a rolha então foi encrudecendo. É isso que acontece. Então, para evitar que se perca um vinho valioso desse, um Brunello hoje é um vinho muito famoso e que custa caro, eles então a cada 20 anos eles chamam lá o que eles chamam de Ragioneri, que é o cartório da região, e então o notário preenche uma folha e determina, no dia tal de tanto, o seu Didu Russo, produtor de Brunello, já pensou que legal, Didu produzindo Brunello, hein? Trocou as rolhas das garrafas do seu Brunello do ano X, e fica lá esse certificado. E como é que isso é feito? Para não deteriorar o vinho, porque o contato com oxigênio oxida e pode matar esse vinho, ou menos comprometê-lo. Então eles olham o nível das garrafas primeiro, uma delas eles separam para preencher as outras, no caso de ter baixado, e aí desarrolha e completa, e põe outra rolha, desarrolha, completa e põe outra rolha. E assim fica certificado, e o vinho tem mais 20 anos garantidos, pelo menos, sem comprometimento. Tá certo?
A mesma Antônia me pergunta o que é clássico no rótulo, quando está escrito clássico. Clássico, Antônia, normalmente isso muda um pouco de região para região. Você vê, acabamos de falar do Brunello. O clássico, no caso do Brunello, é uma determinação de mais tempo em adega do que o normal. Mas na região vizinha aí do Chianti, clássico significa uma região do Chianti clássico. Eu já falei isso aqui outras vezes, quando você vê o Gallo Nero que tem aquela história da divisória, onde seria a divisória de Siena com Firenze, uma história muito engraçada. Eles então adotaram o símbolo do Gallo Nero como o símbolo, o emblema dos vinhos clássicos. Então, quando você vê o Chianti clássico, ele é dessa região demarcada, que é mais exigente que o outro consórcio de Chianti. O consórcio de Chianti, que envolve as outras regiões produtoras do Chianti, que não são o clássico, ele exige 70% de Sangiovese, enquanto que o clássico exige 80% mínimo de Sangiovese. E assim vai. Então, dependendo do lugar, o clássico significa uma coisa e no outro outra, mas sempre são fatores de qualidade. Quando você vê um vinho com um nome clássico, ele muito provavelmente, se não for apenas um apelo de venda para quem não sabe nada, normalmente o clássico determina um vinho superior. O Lúcio me pergunta se eu posso falar um pouquinho de vinhos brasileiros raros, difíceis de se encontrar. Puxa vida, um monte, né? O Brasil tem, apesar do Brasil ter uma história recente de vinhos, especialmente vinho de qualidade, da década de 90 para cá, mas existiram alguns vinhos legais antes disso e que são muito difíceis de encontrar e até que tem o seu valor histórico, né? O Barão de Lantier, por exemplo, foi um vinho famoso, não se encontra. O Chateau do Vallier tinha até a propaganda, tinto branco e rosé. O Chateau do Vallier era da Martini, mas a Martini contratava a produção dos vinhos lá da Rio Grandense, que foi o primeiro vinhedo comercial de vitis vinífera no Brasil, onde hoje é o Luiz Argenta. Um vinhedo que ainda é remanescente. Tem alguns vinhedos lá, se não me engano, de Merlot, remanescente ainda dessa época. O Grand Pierre, imagina, o Grand Pierre, que era do Grupo Fasano. O Weinzeller também era deles. O Chateau d'Argent, imagina, achar uma garrafa do Chateau d'Argent. Os vinhos do Guglielmone, da adega medieval. Um Bernard Taillant, também foi um vinho famoso. O Clos de Noble, enfim, esses vinhos, tem vários vinhos que são hoje considerados uma coisa raríssima e tem até valor para vender. O Pablo me escreveu perguntando a respeito da osmose reversa, se eu poderia explicar o que é isso. Olha, eu já falei a respeito dos recursos enológicos que hoje estão à disposição, que até existe uma brincadeira, dá para fazer vinho até de uva, porque os recursos são tantos, eu já falei aqui, mais de 300 produtos enológicos, entre produtos químicos e recursos como da osmose reversa, que na verdade é uma máquina. O que é a osmose reversa? Ela serve para remover álcool de um vinho pronto ou concentrar o mosto antes da vinificação. Essa máquina, você está vendo aí, chama-se Vinovation. Ela foi criada lá nos anos 80, na Califórnia, por um tal de Clark Smith, um engenheiro que inclusive foi apelidado de Dr. Frankenwein, para tirar um sarro dele. O que a máquina faz? Ela aumenta a pressão na solução mais concentrada e ela reverte o fluxo e tira a água do mosto ou do vinho, em um processo semelhante a espremer o mosto para tirar a água por um filtro.
Isso serve para tirar o álcool do vinho pronto em um processo mais radical. Então, se o vinho está com muito álcool, eles passam por esse processo. Nesse caso, você separou o álcool que vem junto com a água. Em uma etapa seguinte, essa solução de água e álcool passa por uma destilação e separa a água do álcool e recoloca isso tudo no vinho, na proporção que você quer. Veja que coisa maluca, né? É uma interferência bastante drástica, uma coisa, enfim, industrial mesmo, né? Isso aqui é a osmose reversa. O Cristiano me pergunta se um vinho natural dura muito, porque ele falou que ouviu dizer que vinho natural não dura 6 meses. Olha, gente, essa coisa, discutem tanto isso. O vinho natural nada mais é do que o vinho como foi feito durante 9.000 anos, até o início do século passado, que não existia os produtos químicos. O vinho era natural, era feito de uvas que não tinham produto químico, ele era espremido e fermentado, e acabou. Esse era o vinho. O que acontece? O vinho é como um ser humano, ele tem um prazo de validade, e ele morre normalmente por oxidação. Nós também, o oxigênio que nos alimenta é também o que nos deteriora, porque vai oxidando as nossas células, né? Então, com o vinho acontece a mesma coisa. Se o vinhedo é bom, a uva tem estrutura, tem acidez, tem taninos bons e o vinho foi bem feito, esse vinho vai durar tanto quanto qualquer outro vinho. Que eu já tomei vinhos naturais com mais de 20 anos de idade, impecáveis, parecia um Bordeaux. Agora, o SO2, que usam muito, especialmente para engarrafar, ele come o oxigênio. O SO2 dá uma mumificada no vinho. Agora, o vinho não é para ser feito assim. O vinho tem que continuar a sua evolução dentro da garrafa. Ele é uma coisa viva. Ele está lá vivo dentro da garrafa, esperando o momento de proporcionar um grande prazer para nós, quando a gente desarrolha e degusta esse vinho. Então ele tem a vida útil já pré-determinada. Você levar isso mais adiante, a vida longa de um vinho, a vida útil de um vinho é determinada pela qualidade da uva e de como esse vinho foi feito. Um vinho natural bem feito, de uvas boas, vai durar tanto quanto um outro. O Derlei me pergunta sobre os benefícios da Taná e de outros vinhos. Olha, os benefícios da Taná, porque ele leu que parece que o Taná tem mais antocianos e tal. Realmente, o Taná tem um pouco mais, mas não é uma coisa que você fala, então só vou tomar Taná. E olha que eu sou um grande fã de Taná, especialmente os uruguaios. Mas o que acontece é que essa coisa de resveratrol e todos esses benefícios dos antocianos do vinho para a nossa saúde, tem em todos os vinhos. Inclusive nos brancos, que muita gente fala, não, o vinho tinto é melhor para a saúde. É claro, o vinho tinto tem mais componentes benéficos à nossa saúde, mas o que não quer dizer que o branco não tenha, ele tem também em menor quantidade. E alguns produtos, como o potássio, o cálcio e o magnésio, os brancos têm mais que os tintos, isso é interessante saber. Agora, via de regra, o vinho tem que ser tomado, seja ele branco ou tinto, ele tem que ser tomado sistematicamente, cotidianamente e parcimoniosamente. Por isso que eu sempre bato na tecla do 1 taça por refeição. O Dr. Jairo Monson, que é um cardiologista do Rio Grande do Sul, palestrante, autor de livros e tal, é um apaixonado por vinhos e ele já cansou de falar, está sempre na imprensa artigos dele, você pesquisa aí Jairo Monson, você vai ver quanto artigo falando de benefícios do vinho à saúde, para diversas coisas. Existem mais de 2.000 estudos científicos comprovando os benefícios da ingestão do vinho, desde que parcimoniosamente e cotidianamente, tá certo?
Bom, gente, o que eu tinha por hoje era isso. Semana que vem vai ter mais, que a lista é grande, mas eu aguardo por você. Se você gostou, peço que você deixe seu like, porque isso nos ajuda. E inscreva-se, porque se inscrevendo vai ativar essa campainhazinha aí toda vez que tiver vídeo novo e você vai ficar sabendo. E se você puder me ajudar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque é sempre bacana que mais pessoas aproveitem esse conhecimento do vinho e da cultura do vinho, que é uma coisa, além de gostosa e prazerosa, é infindável, e a gente está sempre estudando. Então lembre-se, beba com moderação, uma taça por refeição faz bem para o seu coração, para a sua digestão, para o seu espírito, e a semana que vem estamos de volta, espero por você. Saúde!